Um passado recente que os brasileiros jamais podem esquecer. A ditadura militar que se estabeleceu no país em 1964 e durou 20 anos. Agora à noite em São Paulo vai ser inaugurado o Instituto Vladimir Herzog, que presta homenagem a um dos mais emblemáticos personagens desse período obscuro da história do país. Quem está lá agora é a repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, Fernanda, havia uma grande expectativa em relação à instalação desse Instituto Vladimir Herzog. Nos conte um pouco sobre os objetivos dessa instituição. Boa noite, Maria Lídia. São 3 objetivos básicos. O primeiro é montar um acervo histórico aí para pesquisadores e estudantes sobre a vida e a morte de Vladimir Herzog. O segundo é promover um debate mais profundo sobre o papel do jornalismo e do jornalista na nossa sociedade. E também o Instituto Vladimir Herzog passa a ser responsável pelo Prêmio Vladimir Herzog. A cerimônia de hoje é acompanhada por familiares e muitas pessoas, amigos e autoridades. O ministro Paulo Vanuc estará aqui, por exemplo. Estão programadas diversas homenagens para lembrar a todos que a democracia de hoje começou a ser reconquistada com a morte de Vladimir Herzog. Como era chamado por amigos e familiares, completaria 72 anos no próximo dia 26 de junho, mas teve a vida abreviada nos porões da ditadura militar. No dia 24 de outubro de 1975, Vladimir Herzog foi encontrado em uma das celas do DOI-CODE em São Paulo, enforcado com um cinto de sua própria roupa. No mesmo dia, Herzog havia sido convocado por agentes do 2º Exército para prestar depoimento sobre possíveis ligações com o Partido Comunista Brasileiro. Ele trabalhava na TV Cultura como diretor de jornalismo. Herzog foi depor no dia seguinte. Foi torturado e morto. A tentativa de fraude montada pelos agentes sobre um possível suicídio do jornalista provocou reação da sociedade brasileira, da imprensa internacional e entidades de direitos humanos. Haviam marcas de estrangulamento e suas pernas estavam dobradas. Ele era casado com Clarice Herzog e tinha 2 filhos. A morte de Vladimir Herzog estimulou fortemente o movimento para o fim da ditadura. Maria Lídia, aqui ao meu lado, a viúva Clarice Herzog. Queria que você me contasse um pouco como é que foi montar todo esse acervo e essa missão do Instituto a partir de hoje. Eu acho que, na verdade, foi um processo natural. Esse Instituto foi a concretização de uma memória, da verdade, de uma vida que não se acabou. Vai tocar isso, né, música? Pode deixar. Vai fazer, na verdade, 34 anos, né, que o Vlado faleceu, e durante todo esse tempo a gente sempre foi procurado para jovens jornalistas, estudantes, pedindo informações, querendo que a gente recontasse a história. Um processo muito doído sempre, porque as emoções sempre vêm à tona cada vez que eu... E hoje vai ser terrível, então, haja coração. E aí, de repente, veio essa ideia realmente de concretizar, ter um espaço físico, que vai ter esse espaço físico, ainda não tem, nós temos só um endereço eletrônico, vai ter um espaço físico com documentos, fotos, não do Vlado, porque o Vlado, na verdade, vai ter naturalmente do Vlado, mas muito mais, vai ser de uma época, né? Porque o Vlado tornou-se um símbolo, um ícone de uma época de repressão, de censura, imprensa, da impossibilidade de exercer um jornalismo de verdade, um jornalismo denunciativo, comprometido com a sociedade. E é isso que nós vamos tentar reconstituir, essa época em que ele viveu. O Instituto fala muito que é celebrar a vida, não a morte, né? Então trabalhar em cima dos ideais, em cima daquilo que ele acreditava, e tentar criar fóruns de discussões sobre hoje o jornalismo, o papel do jornalismo, o papel da imprensa. Obrigada, Maria Lídia. Boa noite, Clarice. Eu a cumprimento essa iniciativa da sua família, essa iniciativa que traça aí
a lembrança exatamente do que o Vladimir Herzog foi. Ele foi um símbolo da luta pela liberdade, pela democracia, pela justiça no país. É uma figura que ficou em nossa mente como realmente emblemática. Mas, do ponto de vista prático, eu sei que vocês têm o apoio da OAB, da ABI, da Comissão de Justiça e Paz, do Sindicato dos Jornalistas, mas e recursos para a manutenção desse instituto que tem propósitos que são ousados e que são amplos. Como é que vocês vão fazer, Clarice? Bom, não temos o níquel por enquanto e nem podíamos ter. Nós não podíamos fazer nenhum tipo de pedido, não podia haver doação, porque nós ainda estamos em fase de registro, todos os estatutos. Assim que isso se estabelecer, naturalmente nós vamos ter que ir em busca de recursos, senão não acontece. Quer dizer, todos os planos nossos, eles só poderão ter viabilidade, serem viáveis, se a gente conseguir recursos. Isso vai ser feito, eu acho que tem que ser feito por profissionais. Nós não sabemos fazer isso. Quer dizer, esse instituto foi montado, o Ivo é o grande criador, mentor, executor. Ele teve trabalhado nos últimos... Que é o seu filho. Que é meu filho, o Ivo Herzog. Tem trabalhado nos últimos 7 meses, dedicado quase que full time para que acontecesse essa noite, que a gente conseguisse mobilizar a sociedade. Conseguimos. Ele está felicíssimo. Agora, tem um trabalho árduo pela frente. Inclusive, daqui a pouco nós temos o prêmio Vladimir Herzog. E tem que viabilizar o prêmio também, que há 30 anos, né? Vai fazer 31º aniversário do prêmio. Esse negócio não para. Então, nós temos que viabilizar isso. Não temos ainda nada estruturado em termos de recursos. Bom, eu observo também um problema de ordem técnica do nosso retorno para Clarice. Clarice, o que nós desejamos aqui no Jornal da Gazeta é o sucesso dessa iniciativa, principalmente porque, voltados para o futuro, o investimento é aos jovens. Jovens que precisam não esquecer o passado, exatamente para que o arbítrio nunca mais se repita. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa noite.